Não, olha, o veículo ele está projetado, né? Ele foi desenvolvido especialmente uma suspensão, né, especial, uma suspensão projetada para trabalhar, né, e compensar o que o pneu não trabalha. Então, eu acho que é um pouco mais de... Eu acho que tudo mais por cultura mesmo, né, por mitos aí do mercado, porque o veículo está preparado para isso. Vocês viram que a Mercedes ela é super rigorosa em termos de conforto, né? Então, acho que é mais desse mito aí de mercado de que o pneu Runflat é duro, mas os carros mudaram muito, né? Desde que começou essa tecnologia, os carros mudaram muito. Então, hoje em dia, já virou um mito. Aí precisa só entender, às vezes ele está com pressão elevada também, tá? A pressão elevada, o excesso de pressão faz também o pneu ficar mais duro. Então, sempre dá uma olhadinha, que aí pode ajudar. Reclamações de um cliente, por exemplo, de classe C, que fez um upgrade. Ele veio de um Corolla, ele veio de um Civic. Sim, não, aí já é outro... Não tá. É isso aí. A suspensão é outra, o grid de ver, que o perfil é baixinho, né? Isso. Às vezes ele tava... E não é. Não é. Muda totalmente, né, as características, as configurações, tudo muda. Então ele agora vai ter que criar um novo hábito, né, de condução, de esportividade, enfim. Então não é recomendado o reparo, tá? Por quê? Mesmo que o usuário não tenha rodado um percurso muito longo a ponto de destruir o pneu todo, e aparentemente o pneu está bom, tá? Aparentemente ele está em perfeitas condições, quando ele perde a pressão e toda a carga apoia na parede, a gente não consegue mensurar o dano interno da parede lateral. Então o que pode acontecer eu não consigo mensurar esse dano interno, o usuário faz o conserto, ele continua rodando e o pneu perde pressão mais uma vez. E aí nessa segunda perda de pressão a gente não consegue garantir a estabilidade, né, aquela segurança toda, porque a gente não sabe qual foi o dano interno. Tá? Então é por uma recomendação de segurança mesmo, o não reparar, não fazer o conserto. Tá bom? Que mais? Existem 2 requisitos obrigatórios para a utilização de pneus com a tecnologia Runflat. Então, o primeiro requisito obrigatório é uma suspensão, né, um projeto de suspensão especial preparado. Então, o veículo é todo preparado para receber a tecnologia e o sistema de monitoramento de pressão. Tá? Então, significa que, por exemplo, um veículo que não é homologado com pneus Runflat, eu posso colocar pneus com a tecnologia? Não deveria, não recomendamos, tá? Porque o veículo não está preparado, então ele pode vir a ter desconforto, a suspensão vai trabalhar muito mais, então vai exigir muito mais manutenção. Se não tem o sistema de monitoramento de pressão, é um pré-requisito, é obrigatório, então a gente passa a ter também uma falta, a gente não recomenda. E quando o veículo é homologado com pneus Runflat, o usuário quer tirar a tecnologia e colocar um pneu comum? Pode? Não deveria também, não deveria. O ideal é ele manter as especificações para ele ter o melhor comportamento, para ele ter o melhor desempenho dos pneus e do veículo. Quando a gente tira a originalidade, né, quando faz uma alteração de originalidade, mais uma vez, a gente começa a trabalhar no escuro, você perde todas as referências, tá? Então, é bem arriscado isso. Além disso, o veículo que é homologado com pneus Runflat, normalmente ele não vem com step. Então, o usuário ele vai ter que providenciar pneu, roda, chave de roda, triângulo, macaco, o kitzinho completo. Ele compra isso. E aí ele faz o que com esse kit? Onde ele coloca? Lá no porta-mala. Põe no porta-mala, deixa tudo lá, né? Aí a montadora investe em tecnologia para oferecer o veículo mais seguro
para o usuário final, né? Aquele veículo que numa colisão vai abrir airbag para todo lado, vai funcionar tecnologia, controle de estabilidade, ABS e tal, para que o usuário saia ileso dessa situação. Mas, na verdade, aquele step que está solto lá atrás vai atingir esse condutor e aí vai ser fatal, né? Então, aquela segurança que a montadora investiu para oferecer o veículo mais seguro para o usuário, não existe mais, vai por água abaixo. Tá? Então, o usuário, é lógico que lá no final ele acaba decidindo, o carro é dele, ele que toma a decisão final. Porém, qual que é o nosso papel? Orientar, direcionar e trazer todas as argumentações para tentar convencê-lo de que sempre a melhor opção vai ser manter o produto, equipamento original. Ok? Até baseado em tudo isso que nós acabamos de ver, tá? Onde você tem as melhores referências de desempenho. Bom, vamos falar um pouquinho de uso e manutenção. A gente trouxe aqui para vocês algumas informações importantes com relação aos cuidados que devem ser tomados com os pneus para que o usuário tenha o melhor aproveitamento, o melhor desempenho do pneu no automóvel. Então, a gente começa falando de pressão, tá? A pressão dos pneus, ela deve ser controlada por recomendação da Pirelli mensalmente. Então, é importante que preventivamente, todo mês, o usuário faça o controle da pressão. Na realidade, quando a gente começa a questionar os condutores, né, os usuários de automóveis aí, Brasil afora, normalmente o usuário fala assim, quando eu vou viajar, eu dou uma verificada na pressão. Aí eu pergunto, mas você viaja quantas vezes no ano, né? Aí, não, uma vez no ano. Então, aí ele verifica a pressão uma vez por ano. Não. E outra, não é para esperar baixar a pressão e acender no painel que o pneu perdeu pressão, não precisa. O importante é preventivamente controlar, tá? Mensalmente faz o controle, sempre verificar a pressão com os pneus frios, né? Até porque quando ele começa a trabalhar, o ar aquece e aumenta, tá? Então é importante que seja sempre verificado quando ele ainda está frio. Usar sempre, né? Ir em locais de confiança, onde os calibradores são aferidos, onde os compressores também é feita a manutenção, tá? Para evitar qualquer contaminação nos pneus. E quais são as consequências de rodar com pressão fora da especificação? Vamos lá. Um pneu que roda com baixa pressão, com insuficiência de pressão, ele vai perder apoio central. Tá? Então, o centro da banda de rodagem perde apoio e aí toda a carga vai concentrar onde? Nas laterais. Com isso, essas laterais vão sofrer um desgaste mais acentuado, ok? Se o pneu perde apoio, ele perde aderência. Se ele perde aderência, perde estabilidade. Além disso, um pneu com insuficiência de pressão está mais suscetível aos impactos, tá? Ele fica mais sensível, então as chances de ele ter um dano estrutural são maiores. E aumenta significativamente o consumo de combustível. Até porque o efeito da baixa pressão é como se o pneu estivesse trabalhando com sobrecarga. Se ele está trabalhando com sobrecarga, ele está exigindo mais força, mais esforço, e aí o consumo de combustível aumenta. Ok? Já a alta pressão, os pneus perdem o apoio nas laterais, né? Então ele levanta na lateral e aí o desgaste acentuado vai ocorrer na região central da banda de rodagem. Perde apoio, perde aderência, perde estabilidade. Além disso, esse pneu, com o aumento da rigidez da estrutura, também vai estar mais sensível aos impactos, além de deixar a direção mais dura,
tá? Então essas são as principais consequências de uma pressão fora da especificação. Agora, quem é que especifica a pressão correta do veículo? Dos pneus no veículo? O fabricante do veículo, sempre. Se um usuário entra em contato com a Pirelli, no 0800 da Pirelli, e pergunta qual pressão ele deve usar na sua C200, a Pirelli vai pedir, por gentileza, para ele consultar o manual, tá bom? Porque é sempre a fabricante do automóvel quem recomenda a pressão ideal. Além disso, é importante também adotar sempre um estilo de condução mais normal, né? Quanto mais agressiva for o estilo de condução, maior a exigência, maior o consumo dos pneus. Evitar também freadas e arrancadas bruscas, porque aí existe um empenho excessivo e um desgaste maior. Evitar impactos e buracos e roçamentos no meio-fio, né, para não ter um dano estrutural. E nós recomendamos também sempre fazer o rodízio dos pneus, no máximo aí a cada 10.000 quilômetros. O rodízio, ele também é recomendado para veículos 4x4, tá? Só não dá para fazer o rodízio quando o veículo tem uma configuração com medidas diferentes no eixo dianteiro e traseiro. Agora, se ele tem a mesma configuração de medidas, mesmo ele sendo um 4x4, é importante fazer o rodízio, porque sempre tem uma parte que ela é mais pesada, né? E aí acaba exigindo mais. E é importante fazer o rodízio para manter sempre esse desgaste mais regular, uniforme, tá bom? Que mais? Um outro fator de influência, né? O outro influenciador na vida útil, no desgaste do pneu, é o tipo de pavimento. Então, quanto mais abrasivo o asfalto, maior o consumo e maior o desgaste e maior também a emissão de ruído. Quanto mais lisa a superfície, mais confortável e mais durabilidade para o pneu. Por isso que é muito difícil a gente estabelecer um rendimento quilométrico preciso. Tá? Depende muito das condições de uso. Outra coisa, acabou aquele negócio de que pneu dura 100.000 quilômetros. Não, as exigências agora são outras. Existem outros atributos importantes, principalmente os atributos de segurança. Então, num veículo do porte de uma Mercedes, né, então o rendimento quilométrico não é aquele rendimento elevado. Por quê? Porque existe um grande esforço, um grande trabalho do pneu em oferecer a máxima segurança, tá? Sempre controlar também os ângulos de direção, tá? É importante que o pneu esteja apoiado perfeitamente no solo para que ele tenha um desgaste regular, um desgaste normal, uniforme. Quando o ângulo de cambagem está fora da especificação, a gente vai ter um desgaste acentuado no interno ou no externo do pneu.